porque a Igreja Católica passa pela crise atual. Algumas pessoas dizem que a culpa da Igreja no passado influencia no sofrimento da Igreja no mundo atual. Isso não é verdade, no qual confunde a Igreja, que é una e santa, com os seus dirigentes, que são humanos, pecadores e fracos, assim como você. Então, a Igreja não tem culpa de nada no passado. O que alguns membros da Igreja fizeram, eles mesmos pagarão a própria pena. Inclusive, da omissão de cuidar dos fiéis. Muitos querem saber por que a Igreja Católica está passando pela tribulação e apostasia deste fim dos tempos. O porquê a Igreja Católica sofre e vai sofrer. A Igreja vai seguir os mesmos passos de Jesus, ou seja, crucificação, morte e ressurreição. Isso já era comentado pelos santos padres da Igreja há muito tempo, nos primeiros séculos. E assim como Jesus, que é o único caminho e verdade, foi repudiado e morto sem culpa, assim também é repudiada a Igreja, a única guardiã da verdade. O clero dormiu e permitiu que por um buraco de fechadura entrasse a apostasia, a fumaça de Satanás na Igreja, e a obscurecesse. Ou seja, por causa da omissão, e também da vaidade de muitos, que foram comprados pelas seduções do mundo. Também Jesus denuncia. Os homens da Igreja rejeitaram a pedra principal, o Espírito Santo, que move e constrói a Igreja. Em vez disso, preferiram ocupar-se com interesses próprios. A colheita do fim dos tempos se aproxima. E é necessário separar o joio do trigo, e assim deixá-los crescer, para que seja bem visível e distinto. Ou seja, entre os fiéis e não fiéis. Porque arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Os que forem fiéis se decidirão para Deus, os que não forem serão enganados e jogados no fogo, por não consentirem com a verdade. Então, é preciso que Deus selecione rigorosamente quem está disposto, ou não, para receber definitivamente a vinda do novo e eterno reino. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e age com mais ferocidade. Nossa Senhora em suas aparições também falou sobre isso, que Satanás está com grande fúria para acabar com os padres, os pastores do rebanho. Anne Catherine Emmerich disse que 50 a 60 anos antes do ano 2000, o demônio seria solto do inferno. Curiosamente, 61 anos antes do ano 2000, Hitler começava a Segunda Guerra Mundial. E nos anos 60, começaria a decadência da Igreja Católica que vemos hoje. Santa Brígida, da Suécia, foi uma das mais conhecidas santas da Idade Média. Fundou a Ordem das Religiosas de São Salvador. Referindo-se aos últimos tempos, disse, 40 anos antes do ano 2000, o demônio será deixado solto, por um tempo. Quando tudo parecer perdido, Deus, mesmo de improviso, porá fim à maldade. O sinal desses eventos, continua Santa Brígida, será: os sacerdotes deixarão de usar o hábito santo, e se vestirão como pessoas comuns. As mulheres se vestirão como os homens, e os homens como as mulheres. Países como a China e a Arábia, onde há controle, o Estado pune alguém que evangelizar. Na Indonésia e Índia, são as pessoas de outras religiões que perseguem severamente. Esses países são mais de 1/3 da humanidade. Dados da organização Ajuda à Igreja Necessitada, os cristãos não podem professar publicamente sua fé em cerca de 60 países, por causa do islamismo, secularismo e o comunismo. Chegará um dia em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Nas nossas igrejas, os cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha, onde Deus os espera. Como Maria Madalena, chorando perante o túmulo vazio, perguntarão:
para onde o levaram. Portanto, meus irmãos, façam o que a mãe de Jesus pediu. Aconteça o que acontecer, ficai com o verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus.